Olá, amigos, amigas e amigos Book Crushes, aqui é o Ribeneto para mais um vídeo do canal e hoje eu trago para vocês um wrap-up recheado, porque, só para vocês terem ideia, foram 15 leituras que eu fiz através do último bimestre. Ok, durante o mês de maio e o mês de junho, sem sombra de dúvidas, eu estava no meu modo leitor total, porque até eu mesmo fiquei surpreendido com a quantidade de leituras que realizei no decorrer dos últimos 2 meses, e a pilha está muito grande e isso meio que está me assustando, porque faz muito tempo que isso não acontece. Mas enfim, tem leituras muito diversas, com gêneros muito diversos. A gente teve um projeto ali no meio desses 2 meses, que foi o projeto do Pride Month, que acabou no último vlog, e eu tô muito empolgado para compartilhar essas leituras com vocês. Enfim, antes da gente começar, eu gostaria de perguntar se você já deixou seu gostei aqui embaixo. Eu gosto sempre de lembrar que vocês deixando o gostei no início do vídeo, os algoritmos do YouTube compartilham o conteúdo do canal Book Crush para muitas pessoas, e como diz o ditado, em terra de algoritmo quem tem like é rei. Se você ainda não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo, se torne Book Crusher, ative o sininho para estar sempre sabendo quando tem vídeo novo por aqui. Lembrando também que tem link de compra lá para a Amazon aqui embaixo na caixa de informações. Vocês comprando qualquer livro, qualquer produto através dos links de compra, eu recebo uma pequena comissão e vocês não estão pagando nada além por isso. Além de, é claro, estar ajudando bastante a esse pequeno produtor de conteúdo nessa plataforma gigantesca que é o YouTube. Ok, vamos parar com essa introdução, porque eu tenho muito livro para compartilhar com vocês. Espero que gostem e continuem comigo até o final. Vamos lá? Muito que bem, a gente começou o mês de maio com a leitura de O Bebê é Meu, da Oi Comprar Freitas, lançado por aqui pela editora Capulana. Esse livro ele é um suspense doméstico que vai se passar no começo do isolamento social provocado pela pandemia de coronavírus lá na Nigéria. E nosso protagonista, o Bambi, ele vai buscar refúgio ali na casa do tio, só que ele achava que a casa do tio estava vazia, mas não está. Tem duas mulheres lá ocupando essa casa, uma delas é a tia dele, a outra é a amante do tio dele. As duas disputam ali para saber quem é a verdadeira mãe do filho da criança que está presente nessa casa. E esse é o ponto de partida da história, que vai ter esse tom meio de história de Salomão, né? Mas que a Oi Comprar Freitas conduz da maneira cotidiana e assustadoramente cotidiana que ela tem. E sério, foi uma leitura assim que me prendeu do começo ao fim. Eu amei de verdade e tem opinião aqui no canal através do vlog que eu postei. Depois foi a vez da minha leitura de Uma Rosa no Concreto, da Angie Thomas, lançado por aqui pela Editora Galera, que é uma prequel de O Ódio que Você Semeia. Afinal, nessa história aqui nós vamos ter o pai da Star, o Maverick, descobrindo que foi pai na adolescência, tendo a responsabilidade de cuidar e criar do Seven, enquanto ele está ali no ensino médio, tendo que lidar com a gangue que ele entrou por conta do pai dele, com o começo do relacionamento dele com a mãe da Star, enfim. Angie Thomas, como sempre, trazendo uma história incrível, sensacional, sensível, que dá uns tapas na sua cara assim, sem você perceber. E foi muito emocional essa jornada, foi uma leitura muito fluida, e eu acho uma pena esse livro não ser tão comentado quanto O Ódio que Você Semeia. Eu realmente acho uma pena, porque ele é incrível e é sempre muito bom ver o que a Angie Thomas tem para contar pra gente. Em seguida foi a vez de ler This Winter, de Alice Oseman, que é uma história de Heartstopper e também de Um Ano Solitário. Afinal, essa história aqui vai se passar ali no meio do volume 4 de Heartstopper e um pouco antes dos acontecimentos de Um Ano Solitário. Essa história vai ser protagonizada pelo Charlie, pela Tori e pelo irmão mais novo deles, e cada um vai contar a sua perspectiva sobre esse Natal em específico, depois que o Charlie acaba voltando do hospital por algo que acontece ali no decorrer de Heartstopper, e um pouco antes a gente vê que a Tori está desenvolvendo depressão. Sério, gente, que história agridoce, ela partiu o meu coração em 1 milhão de pedacinhos. A mãe do Charlie e da Tori, o que eu posso dizer da mãe dele, sério? Não tem explicação para essa personagem. Mas o final, com o irmão mais novo deles, sendo narrado pelo irmão mais novo deles, foi... Ai, gente, foi lindo. Foi lindo de verdade. Eu fiquei muito feliz. Eu queria que eu tivesse a edição física desse livro, porque é maravilhoso, é maravilhoso. Depois de This Winter, eu peguei para ler O Me Leve Com Você, do David Levithan e com a Jennifer Niven. Essa história aqui vai ser toda narrada através de trocas de e-mails,
com esses dois irmãos, uma irmã que acaba fugindo de casa por conta do lar totalmente desestruturado onde eles vivem, e o irmão que fica, que é deixado para trás. Os dois trocando e-mails escondido, porque ela não quer que ele conte para ninguém para onde ela está indo. Nós vamos tendo esses dois pontos de vista. Eu gostei de verdade dessa história. Não foi a minha melhor leitura do David Levitan, mas foi muito bom reencontrar o autor nessa história, sem sombra de dúvidas. Foi uma leitura muito fluida, porque realmente ele é todo narrado através de troca de e-mails pelos dois irmãos. E eu fico muito feliz que a editora seguinte enviou esse livro para mim um pouco antes do lançamento dele, porque foi uma leitura muito fluida, muito cativante, sem sombra de dúvidas. Em seguida, eu peguei para ler o Razor and Grey, da Nick Stone, que é esse conto onde ela vai recontar a história de João e Maria de uma forma contemporânea, com personagens que são namorados, que vivem ali em Nova York, mais ou menos. E sério, eu me surpreendi muito com esse conto da Nick Stone, porque eu não estava preparado para ele. Ela me levou para um caminho assim que chegou a me deixar assustado. As coisas que foram acontecendo com a Razor e o Grey no decorrer dessa história aqui, a adaptação dela do conto em si e trazendo para o mundo real o que poderia acontecer com dois jovens perdidos em uma floresta e encontrando uma casa de doces no meio do nada, foi incrível, sensacional, sem sombra de dúvidas. Eu gostei de verdade dessa história, desse conto. Eu queria que tivesse em português para poder recomendar mais para vocês, mas tem disponível no Kindle Limited lá na Amazon. Depois eu fiz a minha leitura do clássico do bimestre e o escolhido foi A Revolução dos Bichos, do George Orwell, nessa minha edição aqui da editora Aleph. Foi uma leitura super rapidinha, mas que me impactou muito, de verdade. Para quem não sabe, esse livro ele vai ser um grande conto de fadas, por assim dizer, uma analogia do George Orwell e uma crítica, é claro, ao totalitarismo. As coisas que vão acontecendo nesse livro aqui são de deixar o queixo de qualquer um caído. No final, o último capítulo, a última cena desse livro, eu entendi o que ele fez, mas ainda assim eu fiquei completamente assustado com o que aconteceu, sabe? Eu recomendo de verdade essa história do George Orwell para todo mundo. Eu refleti bastante sobre a mensagem que ele trouxe aqui, sem sombra de dúvidas, e é 5 estrelas. Você tem medo de ler clássico? Não tenha medo, porque a narrativa é muito fluida, é muito simples também. Sério, de verdade, que livro genial. Em seguida, foi a vez de ler o The World's Best Man, da Mia Souza, que é essa comédia romântica protagonizada por uma filha de imigrantes brasileiros nos Estados Unidos. E encontrar isso em um livro foi muito sensacional. Mia Souza ela fez o seu trabalho de casa, porque você consegue ver de fato várias referências ao nosso cotidiano, às nossas tradições, inseridos no livro de uma forma incrível, totalmente natural, sem falar que o relacionamento da protagonista, né, a Lina, com o Max, que nada mais é do que o irmão do ex-noivo dela, que acabou abandonando ela no altar, é sensacional, é muito gostoso de se ler e eu devorei esse livro. É uma pena que ele ainda não foi publicado aqui no Brasil, mas vale a pena a leitura. Eu amei esses dois personagens, foi muito gostoso e, ai gente, sério, conheçam o Max e a Lina de The World's Best Man, que vocês não vão se arrepender. Em seguida, foi a minha vez de ler Romance Real, da Clara Alves, outro livro que eu recebi da editora seguinte de forma antecipada, um pouco antes do lançamento. E foi meu primeiro contato com uma história da Clara Alves e eu me apaixonei pela narrativa dela, eu me apaixonei pelos personagens que ela construiu aqui em Romance Real. É outra história que a gente vai ver com imigrantes brasileiros em outro contexto, enquanto ainda os Best Men eram nos Estados Unidos, aqui é no Reino Unido. A protagonista, a Diana, ela vai ter que morar com o pai que abandonou a família dela para morar no Reino Unido por conta do falecimento da mãe dela. E lá ela acaba conhecendo a outra Diana, que parece que tem um mistério relacionado à família real britânica. E esse é o ponto de partida dessa história, que é muito amorzinho, que é muito gostosa de se ler. Sério, gente, se você curte romance da realeza, leia esse livro aqui, porque ele é sensacional e ai, é muito, 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 muito legal. Eu amei conhecer a escrita da Clara Alves e com toda certeza eu quero ler Conectadas, porque me apaixonei por romance real. Daí, como uma história de realeza era pouca,
eu acabei lendo outra história da realeza, que foi Como Sobreviver à Realeza, da Rachel Hawkins, lançado por aqui no Brasil pela editora Globo Out, que eu ganhei de presente de aniversário da minha amiga Natália. E aqui nós vamos ter essa menina, que é a Daisy, que vê a irmã dela se apaixonar e se casar com o príncipe da Escócia. E a partir desse ponto, né, do casamento, do noivado da irmã dela com esse príncipe, que a vida dela vai virar de cabeça para baixo sem ter um título. Afinal, a vida dela vai virar porque a irmã dela vai estar se casando com o príncipe, não ela. E, assim, o pai dela, a mãe dela são personagens sensacionais. Ela mesma é uma personagem totalmente sensacional, sem papas na língua, que vai bater de frente ali com o pessoal da realeza. Eu amei de verdade essa história. Eu quero muito, muito, muito ler a continuação. E, sim, eu acabei transformando essa história aqui em Book Crush. Pois é. Depois foi a minha vez de ler Thief, da Holly Black, o primeiro volume da trilogia Contos de Fadas Modernos, que está sendo relançado aqui no Brasil pela editora Galera. Essa foi a primeira série de fantasia jovem adulta lançada pela Holly Black e também o ponto de partida do mundo feérico do Povo do Ar. E aqui nós vamos ter a história de origem de dois personagens que a gente vê na série do Povo do Ar. No caso, o Robin e também a Kai. É uma história muito, muito, muito louca, sabe? Nem um pouco paternalista, com algumas características ali dos anos 2000. Por isso que eu digo que eu acho que nem todo mundo vai gostar dessa história. Eu amei, porque foi ver Holly Black na sua origem, sabe? Mas eu tenho certeza que nem todo mundo vai entrar de cabeça nesse universo da forma como ela colocou aqui em Thief. Eu dei 5 estrelas e sim, obviamente, eu também transformei em favorito, porque é Holly Black. Um pouco depois foi a vez da minha leitura de Confluente, do Cássio Cipriano, lançado pela editora Caligari, que eu também recebi aqui em casa. E, assim, eu já tinha lido as duas histórias que deram origem a esse livro do Cássio Cipriano, que foi Quando Tudo Começou a Mudar e Depois que Tudo Mudou. Só que ele pegou a ideia dessas duas histórias, os personagens, a linha do tempo, e ele refez e construiu uma nova história, por assim dizer, para Confluente, sabe? Ele deu um novo background para os personagens, principalmente para o Gael, né? Que é esse veterinário que acabou de sair da faculdade e que vai acabar encontrando o Theo ali, né? Enquanto cuida do sítio da família do Theo. E, sério, que história fofa, que leitura madura. É um livro muito maduro, com personagens muito maduros, com características muito maduras. Enfim, se você procura uma história aquiliana, sério, leia Confluente, porque o trabalho que o Cássio Cipriano fez aqui foi incrível. Depois eu fui ler Genderqueer, de Maya Kobabe, uma HQ biográfica sobre esse ilustrador. E eu fui ler porque houve uma polêmica acerca de Genderqueer, porque uma associação de pais queria que ele fosse banido de bibliotecas e livrarias para menores de 18 anos, sendo que não tem nada demais nessa história, é só uma história sobre uma pessoa trans se descobrindo não binária, e é isso. Não tem nada demais, é só a vivência de Maya Kobabe sendo ilustrada e contada desde a sua infância até o começo da sua vida adulta. E, sério, eu gostei demais dessa leitura. Foi muito esclarecedora sobre o não-binarismo, obviamente. E, sério, gente, sério, se você tiver oportunidade, leia, porque tem disponível no Kindle Limited também. Em inglês apenas, mas vale super a pena, é super tranquilo e é uma HQ que vai te prender com toda certeza. Daí chegou a vez de ler mais um favorito desse ano de 2022, o terceiro, um próximo do outro. Eu tô falando de Última Parada, de Casey McKiston, mesma autora de Vermelho, Branco, Sangue Azul. E deixa eu dizer pra vocês, esse livro superou Vermelho, Branco e Sangue Azul. Ele vai se passar na cidade de Nova York. Nós vamos ter como protagonista a August, essa menina que está se mudando para Nova York, meio que para fugir da mãe e também para se descobrir um pouco quem ela é, sendo que quando ela está indo para a faculdade dela, pegando o metrô e entrando nessa linha aqui, ela acaba conhecendo a Jane, que é essa bofinha, como ela gosta de falar, que é muito bonita, que existe uma atração à primeira vista, só que existe um mistério acerca da Jane e da presença dela ali na linha Q de metrô de Nova York. E é esse o ponto de partida da história de Última Parada, que vai nos levando para um sci-fi muito divertido, muito apaixonante, com personagens coadjuvantes incríveis. Eu me apaixonei por essas duas personagens, me apaixonei pelos amigos dela, me apaixonei pela jornada delas. E, gente, sério, o trabalho que Casey McKiston fez nessa história aqui é incrível, é impecável. E, sério, 5 estrelas, sensacional.
Depois foi a vez de ler A Noite Cai, do Camila Cerdeira, que é essa história nacional que vai se passar em uma noite de lua cheia, com bruxas e lobisomens, mas com características que o Camila fez que deixou essa história única. Afinal, o clã das bruxas ali tem relação com religiões de matrizes africanas, a forma como os poderes dessas bruxas e bruxos se desenvolvem tem relação. A própria mitologia do lobisomem, como é inserido aqui, é muito sensacional, é algo muito relacionável à cultura brasileira, sabe? Enfim, eu amei esse conto, sem sombra de dúvidas. Foi uma ótima leitura para fazer depois de Última Parada e das emoções que Última Parada deixaram em mim. Sério, eu recomendo de verdade que vocês leiam A Noite Cai, porque é sensacional e também tem disponível no Kindle Unlimited. E finalmente, a minha última leitura desse bimestre de maio e junho de 2022 não foi uma leitura e sim uma releitura. Estou falando de Nimona, que é essa HQ que no ano que vem, se eu não me engano, vai estrear a adaptação e animação na Netflix. E nós vamos ter a Nimona, que é essa metamorfa que vai trabalhar para o Coração Negro, que tem uma rivalidade com Ouro Pelvis, sendo que os dois eles frequentaram o mesmo orfanato, eles eram amigos de infância e acabou que o destino, entre aspas, separou os dois. E esse é o ponto de partida de Nimona, que tem um traço incrível, é uma história muito fluida, muito gostosa, os personagens são muito cativantes e, enfim, foi muito bom eu ter me permitido fazer essa releitura e fechado, né, esse mês de junho com a leitura de Mona, porque foi sensacional. Mais uma vez eu digo, sensacional. Enfim, pessoal, essas foram as minhas 15 leituras, recheadas de favoritos, recheados de livros 5 estrelas, recheados de livros incríveis. Espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo. E se gostaram, clique aqui embaixo gostei, compartilhem nas suas redes sociais, deixe os algoritmos do YouTube saberem que vocês aprovaram o conteúdo apresentado aqui no canal Book Crushers e querem receber novas notificações. Se ainda não são inscritos no canal, sejam muito bem-vindos, se tornem Book Crusher, ative o sininho para estar sempre sabendo quando tem vídeo novo por aqui. Lembrando que eu também estou lá no Twitter, para quem quiser me seguir, o link vai estar aqui embaixo na caixa de informações, junto com o meu perfil para o Goodreads, além do link de compra já da Amazon. Vocês comprando qualquer livro, qualquer produto através dos links de compra, e recebo uma pequena comissão, e vocês não estão pagando nada além por isso, além de, é claro, estar ajudando bastante a esse pequeno produtor de conteúdo nessa plataforma gigantesca que é o YouTube. Enfim, vocês já leram algum desses livros, vocês pretendem ler? Deixa aqui embaixo nos comentários, vamos conversar. Você sabe que conversar com vocês é a melhor parte do vídeo para mim, pois aqui foi Ribeneto para mais um vídeo do canal Book Crushers. Tchau e até o nosso próximo encontro.